E vem conferir a crítica do mangá Basilisk. E o mangá que eu tenho na minha coleção e que eu acho que vale a pena trazer uma crítica aqui para o canal é o mangá Basilisk, fechado em 5 volumes. Basilisk que já ganhou 2 adaptações para anime. Uma em 2005, que até vale a pena ser assistido porque tem uma animação interessante, uma boa trilha sonora. Então para quem gosta da obra em si, é uma adaptação que vale a pena. E ganhou uma versão de 2018, que aí sim ela é terrível. A versão de 2018 erra em quase tudo que tenta fazer. E aí sim não vale a pena ser assistida. E nesse todo temos o mangá, que aí sim é o que eu vou trazer a crítica aqui para o canal. Eu acho que Basilisk, ele não é um mangá ruim, mas ele é um mangá que ele é um potencial desperdiçado, porque ele tinha um potencial gigantesco de ser muito melhor do que ele foi, porque a ideia do mangá como um todo é praticamente ser um romance shakespeariano, ou seja, um romance através da sua tragédia. Tanto se você for ver o mangá, você vai lembrar muito de obras como Romeu e Julieta. Essa ideia de duas famílias opostas, duas famílias que têm um conflito eterno, onde um quer matar o outro, mas no meio desse conflito nós temos os principais membros da casa, que seria o filho e a filha, e que estão tendo uma relação, e que podem ser aquela ponta de esperança, aquela ponta de paz, para através deles finalmente ter uma união da família. O problema é que as pessoas mais velhas não querem que essa união aconteça, um não aceita muito bem o outro, então através daí vai desenvolvendo a ideia. Eu gosto muito da ideia de Basilisk, essa ideia de duas famílias opostas, que uma realmente quer destruir as outras, e ter esse romance no meio, que não é só algo forçado, são duas pessoas que realmente se apaixonam, chamam muito minha atenção. Outra coisa que eu gosto muito de Basilisk seria a sua introdução. Aquela batalha inicial, eu acho ela fantástica, e ela acaba só melhorando através da arte que essa obra tem. Eu gosto bastante dos detalhes que colocam aqui. Eu gosto muito de como parece realmente real, dá realmente traços do que você quer daqueles personagens. E isso é muito interessante, porque uma característica dessa obra é que cada família, cada um são ninjas. Então através daí, cada um deles tem habilidades muito especiais. E o seu formato físico diz muito da sua habilidade especial. Então a arte ser muito boa, muito bem feita, muito detalhada, acaba destacando muito do que você tem que saber sobre esses personagens de cada família. E isso me agrada bastante na arte. Cada personagem que aparece, você fica até curioso para saber qual é a habilidade dele, o que ele vai fazer a partir daqui. E isso é muito interessante. Sem contar que ele é um mangá que ele foca muito na violência explícita. Isso ajuda bastante a criar esse medo que pode acontecer com os dois lados. Realmente são ninjas batalhando. Não é uma batalha realmente só de briga por briga. Realmente cria um impacto quando cada um vai morrendo. Então essa parte eu gosto bastante. Eu gosto da arte, eu gosto da introdução da história, eu gosto da introdução do mangá, porque a parte inicial é muito boa. E a ligação que fazem do gavião com a cobra também me ajuda, eu gosto bastante desse início, mas o problema começa a partir daí. Porque eu acho que o grande problema de Basilisk é que ele é uma obra muito curta. Como eu falei, é um mangá fechado em 5 volumes, e são famílias com muitos membros presentes lá dentro. Então a partir daí, ou alguns personagens não vão ser bem explorados, ou algumas mortes vão ser muito rápidas, e é isso que acaba acontecendo. Alguns personagens acabam morrendo e a gente não cria relação nenhuma com eles, porque você praticamente não vê eles em tela. Outros personagens são muito mal explorados e desenvolvidos como poderiam. O mangá ele é tão rápido que ele não te dá tempo de você ter um flashback para conhecer mais de um personagem ou outro. Tem um personagem que ele é cego, que eu queria muito conhecer mais da história dele, mas eu nunca vou conhecer. Tem um mestre de um personagem ou outro, que eu queria muito conhecer a história dele. Eu também não vou conhecer pela essa rapidez. Tem algumas viradas dentro das próprias famílias, que melhor trabalhadas poderiam ser épicas dentro da obra, mas tudo é tão rápido que não acaba funcionando bem. Então o mangá, por isso que eu falo que é um potencial gigantesco, porque o início é muito empolgante. Quando você vê os membros da família, você fica empolgado em querer saber mais
sobre ele. A história chama atenção, o romance proibido chama atenção, mas na parte de desenvolver a história, desenvolver os personagens, aí é que vive o grande problema. Aí é que a obra fica enfraquecida num ponto onde ela vira uma obra legal de se ler, divertida para quem gosta da temática, mas na parte realmente de ir mais a fundo, acaba se tornando um problema. Até discussões muito boas que poderia ter, até de família, de novas gerações, de realmente reinos diferentes, até isso acaba sendo jogado de lado. Outra coisa que me incomoda bastante nessa obra seria a noção de espaço que o autor tem, porque realmente eles são duas famílias que moram em regiões perto, só que cada um tem o seu reino, cada um tem o seu lugar, mas a floresta que divide esse reino parece que não é uma floresta, parece que é um parque no meio de uma cidade. Quando alguém vira uma esquina, parece que tem algum outro personagem lá, e apesar de eles serem ninjas, a forma como isso é trabalhada é muito mal feito, é muito mal trabalhado. A noção de espaço acaba deixando o universo meio pobre em alguns momentos, e isso também me incomoda muito. Poderiam colocar mais, por exemplo, recursos naturais da época, da floresta, para criar mais desafios. Uma região é mais feita assim, por isso que um reino é aqui, outro reino é dessa forma, por isso que eles moram desse lado, mas não é isso que eles fazem. A forma como fazem parece que realmente tudo é um do lado do outro, tudo é muito fácil de acontecer. Então por isso que é um potencial desperdiçado. Basilisk poderia ser uma grande obra, uma das marcantes, como muitas que têm um gênero parecido e usam a temática parecida foram, mas infelizmente é uma obra legal de se ler para quem quer passar o tempo. 5 volumes é uma obra muito boa para você ler em 5 volumes, você lê em 5 volumes, vai se divertir e é isso, mas é um mangá que realmente poderia ser melhor, é um mangá que ele não é tão marcante como ele poderia ser. Concluindo, o mangá de Basilisk tinha o potencial de ser melhor do que ele foi, mas eu não acho ele um mangá ruim, eu acho ele um mangá mediano, na média, que de novo poderia ter sido muito melhor, com o potencial de universo, personagem e arte que foi apresentado aqui. E por isso que eu fecho o mangá de Basilisk com uma nota 6 de 10. Curte, vai fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do mangá de Basilisk? Você conhecia a obra? Você assistiu os animes? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.